estava falando, Cláudio Humberto, agora na abertura do programa, das votações com relação à possibilidade de abertura ou não de templos religiosos no momento em que a gente está vivendo da pandemia. O ministro Fachin foi o terceiro a votar pela proibição de cultos e missas nesse momento, e o ministro Luiz Roberto Barroso começou a falar, esse é o retorno que a gente tem ali da transmissão também do Band News TV, que está fazendo essa transmissão ao vivo, e eu queria destacar, não sei se o Cláudio Humberto que tinha alguma coisa para pontuar sobre esse assunto, uma frase que ontem o advogado-geral da União, André Mendonça, colocou durante a sessão e que eu achei muito infeliz. Eu acho que a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. Ele disse que os verdadeiros cristãos estão dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Eu sinto muito ter que ouvir esse tipo de coisa e que as pessoas tenham que ouvir esse tipo de coisa, porque é um absurdo sem tamanho. É um desrespeito com todas as pessoas que têm um mínimo de inteligência e que percebem a gravidade do momento que a gente está vivendo. Ninguém está disposto a morrer e você pode garantir a sua fé na proteção da sua casa. Esse não é o momento para aglomeração. Então, só queria pontuar o quão absurda foi essa fala do André Mendonça na sessão de ontem, mas hoje os votos continuam, provavelmente há alguma chance deles formarem maioria ainda no dia de hoje, né? Mas não tem como saber, provavelmente deve ficar para depois esse resultado. Eu acho que conclui hoje mesmo, né? Não tem motivo nenhum para se alongar, né? Esse julgamento se alongar mais, né? Já há ali um consenso formado de que o entendimento do ministro Nunes Marques vai ser derrubado. Mas é assim, eu acho que a gente precisa respeitar a opinião dos outros, né? É preciso respeitar muito isso. A gente assistiu ontem o que o Pedro Campos mais cedo classificou de show de horrores, que foi o primeiro dia de julgamento desse caso, porque o que a gente viu foi de um lado, pessoas que defendem o direito dos fiéis, né, de frequentarem cultos e missas e etc., apesar da proibição de prefeitos e governadores, e muitos deles associaram alegações religiosas com alegações jurídicas. Muito jovens, alguns deles, mas muito competentes, eu achei, sabe? Eu achei alegações muito competentes. Agora, aquilo ali é uma casa jurídica, né? Não é uma casa que está ali para definir questões relativas à Constituição da República Federativa do Brasil e não discussões sobre vendilhões do templo e coisas dessa natureza. A fala do ministro-chefe da AGU, o André Mendonça, ele confundiu muito isso, né? Ele foi muito além do que se esperava de alguém como ele, que tem um conhecimento jurídico absolutamente invejável, respeitadíssimo, com a sua condição de pastor evangélico, né? Ele é presbiteriano. Presbiterianos são aqueles evangélicos mais preparados, né? Tem essa fama, né, de serem os mais preparados, aqueles que mais estudam a Bíblia e etc., e também são pessoas em geral muito decentes, né? Você não vai encontrar na nossa história de corrupção aqui no Brasil, por exemplo, nenhum presbiteriano envolvido em safadeza, né? É muito difícil você encontrar isso. Mas, de qualquer maneira, o ministro foi além, né? Quando ele fala em que os cristãos sempre estiveram dispostos a morrer pela igreja, não sei o que e tal, isso é meio que uma citação bíblica, é muito mais isso do que o que isso pode sugerir do ponto de vista da Covid, né? Eu acho que não é bem por aí. Agora, vamos esperar, eu acho que esse tipo de assunto tem que exigir serenidade de todo mundo, né? Já está pacificado o entendimento de que vai prevalecer a ideia de que se o governador, se o prefeito determina o fechamento de cultos e igrejas, etc. e tal, isso tem que ser respeitado e eu acho que está correta essa posição do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso tudo não era para estar sendo discutido, né? Porque, afinal de contas, o que a gente assiste são sempre decisões da justiça que atrapalham qualquer tipo de... fazem-nos perder tempo, né? Ou termos a sensação de perda de tempo, porque o Supremo tem que estar discutindo outras coisas muito mais relevantes, né? Mas não, o Supremo adora isso, né? Ninguém está reclamando lá no Supremo de estar decidindo sobre isso. Muito pelo contrário, eles adoram a sensação de que está todo o país ligado na televisão, vendo Sua Excelência discorrer ali a sua sapiência jurídica. Eles adoram, são
poços, verdadeiros poços de vaidade, né? Mas o Supremo não é para isso, definitivamente não é para isso, tem que discutir questões muito mais urgentes, muito mais sérias.